Parece uma constelação brilhante no céu, mas são insetos bioluminescentes que emitem luz dentro de cavernas. Estas são as Waitomo Caves, complexo localizado na ilha norte da Nova Zelândia, no coração da região de Waikato. Waitomo, na língua maori, é a união das palavras wai, água, e tomo, buraco. A expressão significa algo como água passando por um buraco. Formadas há pelo menos 30 milhões de anos, quando a região ainda estava abaixo do nível do mar, as cavernas também encantam pelas esculturas no solo e no teto das rochas de calcário. Muitos visitantes procuram as chamadas Cavernas dos Vagalumes, que na verdade são habitadas por larvas bioluminescentes dos mosquitos dos fungos. Eles gostam de locais úmidos e sombrios. Endêmicos da Nova Zelândia, só ocorrem no país. São hábeis tecelões de fios de seda, também bioluminescentes. Essa luz toda atrai outros insetos, como moscas e mosquitos, que servem de alimentos. As presas são capturadas nos fios. Os que têm fome brilham com maior intensidade. Para os seres humanos, Waitomo Caves é fonte de encantamento, um dos lugares mais raros e bonitos do planeta. Está no ar o Repórter Eco, com informações para inspirar a criação de um mundo melhor. Nossos temas principais: a tecnologia para manter árvores saudáveis, a incrível memória imunológica das formigas e a literatura de cordel unida à ciência pela preservação da Amazônia. Veja os destaques do programa de hoje. Fundamentais para combater as altas temperaturas e a poluição do ar, árvores são escaneadas por pesquisadores da Universidade de São Paulo para verificar galhos e troncos. Assim como seres humanos, formigas da espécie saúva-limão reconhecem substâncias e partículas que podem fazer mal a elas. E os versos do cordel da tradição nordestina são usados para recriar livros científicos sobre a maior floresta tropical do planeta. Medicina das árvores é como cientistas da Universidade de São Paulo chamam a nova tecnologia criada por eles, que pode ajudar a evitar quedas perigosas, principalmente nas cidades. O uso de um scanner gera imagens que verificam a saúde de galhos e troncos. Assim, fica mais fácil planejar podas e manter esses seres vivos essenciais para amenizar o calor e embelezar as ruas. A cada tempestade com ventos fortes, a cena se repete em muitas cidades do Brasil. Queda de árvores, com cortes de energia provocados pelos rompimentos de fios, prejuízos e até risco de perdas de vidas humanas. Por outro lado, as árvores são cada vez mais necessárias para combater a poluição do ar, as altas temperaturas e para reduzir os efeitos da crise climática. Uma equação difícil de equilibrar, que exige atenção especial para as árvores, como explica o biólogo e professor Marcos Buqueride. Nós temos vários desafios. O desafio de plantar em si, de encontrar os espaços e de posicionar as árvores, espécies certas no lugar certo, pensando em qual vai ser o tamanho da árvore, onde ela está, as relações com a fiação elétrica, com o solo. O outro desafio é o manejo dessas árvores, é como a gente cuida delas. Falta de manutenção adequada e podas erradas tornam as árvores vulneráveis. Muitas não suportam a intensificação dos eventos climáticos extremos.
A árvore fica desequilibrada quando há uma interferência sobre ela, quando ela perde um galho, que é a coisa mais comum que tem quando tempestades passam. Ela pode perder um galho e esse galho vai desequilibrá-la. Ela geralmente vai rebrotar naquele ponto e vai compensar aquilo, mas pode levar anos para que isso aconteça. As árvores, elas são otimizadas para o local onde elas estão. Então essas árvores, elas vão crescendo uma ao lado da outra e elas percebem, as árvores têm inteligência, elas percebem que existe alguém do lado. Então aqui atrás de mim você tem uma árvore, tem duas, uma do lado e outra de outro, ela percebe que tem alguém do lado. Então ela está otimizada para receber o vento dessa parte que está aberta, mas não está otimizada para receber vento das laterais, porque ali tem quem proteja. Então, quanto mais árvores você tem, mais protegidas elas vão ser. Para ajudar a manter as árvores saudáveis e reduzir o risco de quedas, cientistas da Universidade de São Paulo criaram uma nova tecnologia capaz de escanear a estrutura das plantas. Então o que nós fizemos nesse projeto foi justamente usar matemática, usar aplicação computacional. A gente escaneia a árvore, com um scanner a laser, e aí nós temos uma imagem tridimensional da árvore que é uma nuvem de pontos. E pegando essa nuvem de pontos, a matemática ela vai descobrir aonde estão as fraquezas e as forças da árvore. No laboratório, a imagem digital gerada é analisada com a ajuda de um programa de computador que utiliza um algoritmo criado especificamente para o projeto. Os pontos frágeis dos troncos e caules são revelados e ajudam a orientar a melhor poda para cada árvore. O professor Emílio Nelly Silva coordena essa etapa do trabalho. Através desses dados, nós temos que converter esses milhões de pontos que o laser nos dá para um modelo computacional que vai ser utilizado no algoritmo. Nós podemos rodar esse modelo no algoritmo e aí exercitar várias simulações na árvore, simulações de vento, simulações, nós incluímos a parte de raiz agora, se ela vai cair com a raiz ou não, e também a otimização de poda. O estudante de engenharia Luiz Trotti participa do projeto. Ele desenvolveu o algoritmo usado e espera que a tecnologia permita salvar as árvores. Desde que eu entrei aqui na faculdade, eu tenho muito interesse por essa parte de energia renovável, mudanças climáticas, e poder estar agindo num projeto que vai ter impacto direto na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, está me deixando muito satisfeito, sabe? Eu tô sentindo que o meu trabalho realmente pode contribuir com algo para a sociedade. O próximo desafio dos pesquisadores é reduzir o tempo de análise dos pontos mapeados para conseguir implantar a tecnologia em larga escala. Nós estamos maravilhados em ver as forças e as fraquezas da árvore, mas com uma nuvem de pontos muito densa, um scanner ainda caro. A análise leva tempo, essa árvore que está aqui atrás foi escaneada por nós, leva 40 minutos para escanear e depois leva 4 a 5 horas para o computador fazer os cálculos. O que nós queremos chegar é justamente ter uma espécie de um sistema médico em que eu vou poder avaliar a raiz, avaliar o tronco, avaliar as folhas, ver a idade, etc., tratar geriatricamente das árvores, para cuidar das mais velhinhas, para cuidar também das jovens. Eu chamo isso de medicina de árvores. O aquecimento global pede medidas urgentes. Aliar a tecnologia ao planejamento urbano pode ser essencial para avançarmos em direção a uma vida mais saudável para todos. Agora, as principais notícias da área socioambiental. O Ministério Público Federal no Amapá recomendou ao IBAMA e à Petrobras revisão do estudo que trata do impacto ambiental com a possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Segundo o MPF, é preciso realizar consultas prévias a povos indígenas e comunidades tradicionais, incluindo pescadores artesanais que podem ser afetados em caso de vazamento.
O órgão ressalta que não se trata de indeferir a licença de operação, mas conduzir o processo de licenciamento de acordo com a lei. Durante o encontro em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para o perigo da mineração em terras indígenas e citou a contaminação de rios brasileiros por mercúrio. No Tapajós, na Amazônia, teria aumentado mais de 600% entre 2011 e 2021. Guterres afirma que a transição energética envolve um paradoxo cruel, já que os minerais essenciais para as chamadas tecnologias verdes estão nessas áreas. Segundo ele, isso pode gerar uma nova onda de violações de direitos. Os povos indígenas estão entre os que mais preservam a biodiversidade. Variações bruscas de temperatura com subidas e quedas acentuadas no intervalo de até 5 dias se tornaram mais frequentes e intensas nas últimas décadas. Estudo publicado na revista científica Nature Communications revela um aumento de mais de 60% em regiões analisadas pelos cientistas entre 1961 e 2023. América do Sul, Europa Ocidental, África do Sul e Sudeste da Ásia foram as mais afetadas. As oscilações provocam destruição de lavouras, danos a ecossistemas e sobrecarga de sistemas de energia. O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, deixa para a humanidade um legado de defesa do meio ambiente e do equilíbrio climático. Em 12 anos de pontificado, se manifestou várias vezes pela proteção ambiental. Publicou 2 encíclicas sobre o tema. Numa delas, destacou a importância do cuidado com a nossa casa comum. Ele também apelou aos líderes globais pelo fechamento de um acordo forte para combater as mudanças climáticas. Aos empresários do setor de petróleo, lembrou que a civilização requer energia, mas o uso de energia não deve destruir a civilização. Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Formigas da espécie saúva-limão têm memória imunológica. Assim como seres humanos, elas conseguem reconhecer substâncias que podem fazer mal a elas. Assim como os seres humanos, as formigas são capazes de reconhecer substâncias que podem fazer mal a elas. É a chamada memória imunológica, como detalha o estudo realizado por pesquisadores brasileiros e norte-americanos. Você provavelmente já viu uma saúva-limão. De cor avermelhada, essa formiga é conhecida por cortar partes de plantas e carregar para dentro das colônias. Esses insetos, na verdade, eles fazem esse comportamento para cortar a folha e as flores para nutrir, para alimentar um fungo que vive dentro da colônia desses insetos. E esse fungo, ele é o alimento para a colônia das formigas, né? E principalmente para as larvas, né? E para a rainha da colônia. Essas formigas têm memória imunológica. Isso quer dizer que conseguem se lembrar de organismos que fizeram mal para elas em algum momento. É o que revela um estudo de pesquisadores da Unesp de Rio Claro, interior paulista, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Universidade de São Paulo, USP, e universidades dos Estados Unidos e Instituto Smithsonian, com apoio da FAPESP. É como se fosse uma analogia ao nosso sistema imune dos mamíferos e do homem, né? Como é que o sistema de defesa do nosso corpo consegue reconhecer substâncias ou partículas estranhas que podem ser consideradas algo danoso e que pode causar doença para a gente. Para chegar ao resultado, os pesquisadores observaram 80 colônias de formigas em laboratório.
adicionaram esporos de fungos que atacam as formigas e os alimentos cultivados por elas e repetiram a experiência 7, 30 e 60 dias depois. Nós analisamos, primeiramente, o quanto de tempo que a formiga levava para poder reconhecer a entrada dos esporos, os comportamentos que elas faziam para a remoção dos esporos. O resultado principal é que realmente as formigas reconhecem os diferentes fungos e elas tendem a eliminar mais rapidamente esses organismos da colônia. E essa resposta, ela dura até 30 dias. A descoberta mostrou que, assim como os seres humanos, essa espécie de formiga se adaptou a viver em sociedade e sobrevive graças à habilidade de cultivar o próprio alimento e de lidar com doenças, fortalecendo o sistema imunológico de toda a colônia. Como acontece também com os seres humanos. Onde há uma grande aglomeração, onde há muita gente, a chance de transmitir doenças aumenta. Então, as formigas, pelo fato de viverem em conjunto, serem insetos sociais, elas precisam também desenvolver esses mecanismos de defesa. Dos pequenos insetos aos grandes mamíferos, cada vez mais a ciência revela os processos sofisticados que moldam os perfeitos sistemas da natureza. A gente está começando a evidenciar que próprios insetos sociais, um conjunto de organismos, eles apresentam também certas defesas nesse nível coletivo. Então, isso nos leva a entender um pouco melhor que o sistema imunológico, esse fenômeno, ele talvez evolui independentemente e também em diferentes formas, né? Não necessariamente o sistema imune ele precisa existir apenas a nível celular, mas a gente agora está começando a visualizar que vários mecanismos do sistema imunológico, como a memória imune, por exemplo, ele também pode estar sendo evidenciado, expressado a nível de indivíduo. As formigas desempenham um papel essencial para a saúde dos ecossistemas, mas estão ameaçadas por ações humanas como o uso de agrotóxicos, a invasão dos hábitats e os desmatamentos. Elas devolvem uma grande matéria, uma grande quantidade de matéria orgânica, ou digamos de carbono, né? Para o meio ambiente, para o solo, para o sistema. Elas são organismos que, ao cavarem as suas colônias, os seus túneis, elas estão ali fazendo uma modificação do solo, elas estão movimentando o solo, elas estão, de certa forma, auxiliando até mesmo na adubação desse solo. Então, são organismos que oferecem funções ao ecossistema extremamente importantes. Talvez seja o momento de entendermos de uma vez por todas a necessidade de respeitar e preservar toda a diversidade de vida do planeta. Sempre buscar medidas de preservação, de conservação e de métodos que são menos nocivos à natureza são cruciais para que a gente consiga manter uma boa sustentabilidade entre ser humano, natureza e outros organismos. Você vai ver daqui a pouquinho. Ciência e cordel, a arte típica do Nordeste brasileiro, reforça a necessidade de proteger o bioma Amazônia. Uma forma de arte popular típica do Nordeste ajuda a difundir a ciência. 2 livros sobre a Amazônia foram recriados em cordel por uma professora da Paraíba. Para conhecer melhor o gênero, vale mergulhar na história do xilogravurista José Francisco Borges. Quando eu era criança, meu pai lia muito cordel, porque era a única diversão da época. Não tínhamos novela nem nada, e a gente, antes de dormir, meu pai lia cordel, história de Reino Encantado, história de valentão, história de amor, de luta. O
pernambucano José Francisco Borges, poeta e cordelista, escritor das histórias vendidas em livrinhos nas feiras do Nordeste, foi um dos principais xilogravuristas ou gravadores em madeira do país. Começou a desenvolver essa arte justamente para ilustrar suas criações em texto. Ele morreu em 2024. Hoje, o cordel abraça a ciência para chamar a atenção para a necessidade de proteger a Amazônia. A Vida Escondida na Floresta do Rio Negro e Brilhos na Floresta são criações da paraibana Cíntia Moreira, professora de ciências do Instituto Federal em João Pessoa. Caro leitor, não sabemos se já esteve no escuro, mas se um dia estiver, pode lhe deixar mais maduro. Na escuridão há brilhos que te tira de um apuro. O cordel, minha gente, ele é uma forma de se expressar cantando e rimando por 7 sílabas poéticas. Ele pode ser visto em estrofes, que é quando a gente junta todas essas linhazinhas aqui, ó, que a gente chama de versos. Teve uma influência de Portugal, mas agora ele se encontra aqui no Brasil porque quem ajudou a popularizar o cordel, que é um gênero do Brasil, quem ajudou a ele a se tornar quem ele é, conhecidíssimo, foi a região Nordeste. Porque aqui no sertão, né, no passado, o pessoal não sabia escrever, o pessoal não sabia ler, mas o pessoal sabia cantar e rimar. Como é que surgiu essa ideia de unir a ciência com uma forma de literatura que é tão forte, tão bonita no Nordeste do nosso país? E a gente que ama tanto essa literatura, que ama tanto a nossa cultura, quer sempre fazer voltar e lembrar essas gerações mais novas e também as mais antigas que o cordel existe, que ele pode ser visto de várias formas e principalmente para educar as pessoas sobre um bioma tão rico e tão lindo que existe no nosso Brasil e em outras partes do mundo. A professora partiu de livros escritos por cientistas para criar os cordéis. Os autores de A Vida Escondida, que sustenta as florestas do Rio Negro, são pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Brilhos na Floresta é ficção inspirada nas incursões lideradas pela bióloga Noêmia Ishikawa, também do INPA, para ver na mata os cogumelos bioluminescentes, revelação feita pelo indígena Aldevan Baniwa. Os dois fizeram parte do grupo de autores da publicação. Eu já tinha visitado Manaus antes, num Congresso Brasileiro de Micologia, onde eu conheci a professora Noêmia por meio de uma palestra. Sabendo do meu trabalho, ela me convidou e conversamos a respeito de adaptar o livro dela para esse cordel. Quando estávamos lá presencialmente para o lançamento do cordel em 2022, eu conheci o professor William Magnuson, que me deu outra ideia de fazer esse cordel aqui, de um livro que ele escreveu junto com os amigos dele. Por que falar do bioma Amazônia? Se vê muito nas notícias as mudanças climáticas, o genocídio com os povos indígenas. Mas as coisas bonitas e encantadoras da Amazônia, muita gente não conhece. Primeiramente porque não tem a oportunidade de ir para lá, né? De conhecer pessoas de lá, de cientistas de lá, moradores locais, ribeirinhos, indígenas e tudo mais. E segundo porque às vezes a mídia não foca tanto nisso. E aí surge a necessidade da gente conscientizar sobre a Amazônia. E a gente pode fazer isso por meio de um material que ele seja cultural, porque a Amazônia, ela não é só floresta, ela não é só planta, bicho e pessoas, ela é cultura, ela é resistência, resiliência. E esse bioma é muito único e original, que combina muito com o cordel. A gente tem Nordeste aí, Mata Atlântica, Caatinga. Existe uma vontade também de levar, de misturar isso com o cordel? Já estou trabalhando nisso e em breve a gente pode ver mais trabalhos que possam unir sempre a Amazônia, o bioma amazônico, o norte, com a nossa Caatinga, que também é super original aqui do Nordeste, né? O único bioma extremamente nosso do Brasil, não tem nenhum lugar do mundo. A professora Cíntia deseja que a literatura de cordel, essa rica forma de arte popular,
contribua para ajudar a proteger a natureza. Cientistas como indígenas e ribeirinhos a mantêm. Escritores, jornalistas cuidam dela também. Posso contar com você nessa corrente do bem? O Repórter Eco de hoje termina aqui. Já já a gente se encontra de novo para mostrar novas ações e projetos por um mundo melhor para todas as formas de vida que habitam o planeta Terra.